Irmãos, nós vamos na escola dominical tratar mais uma vez a respeito da situação da igreja aqui, tá certo? Eu fiz isso também na igreja de Agrestina e aonde o Senhor me enviar eu estarei fazendo. Que é como é que a gente pode cuidar da igreja que o Senhor nos confiou. Aí o que foi? No primeiro dia do estudo a respeito de Neemias, porque se você quiser exemplos na palavra para saber como agir em momentos difíceis, de crise que a igreja possa passar, o livro de Neemias é espetacular para você seguir os passos, o processo que ele seguiu. Primeiro estudo, a gente viu que Neemias ele se preocupou com a igreja, com o povo, com o templo, a ponto de questionar e de perguntar, de investigar. Foi o que nós fizemos aqui, certo? Depois de estudarmos essa parte, onde Neemias dizia, olha, como está o povo? Qual a situação do templo? Aí ele recebeu a notícia, pronto. Então ele investigou, ele se preocupou. E nós vimos que é o processo primeiro inicial é esse. Até para você começar na oração, né, proposital, porque você ora sempre. Mas existe aquela oração que você já identificou o problema e vai orar especificamente por aquilo. Foi o que Neemias fez. Não significa que Neemias só começou a orar por Israel nesse momento. Não. Nesse momento ele orou de forma específica, pelo problema específico. Depois que ele identificou. Então, o primeiro ponto que nós fizemos foi sentar depois do estudo e escrever quais são as coisas que a gente identifica que pode ser melhorado na igreja e quais são os problemas que a igreja tem enfrentado. E os irmãos escreveram, foi interessante porque todo mundo escreveu a mesma coisa, não é? Identificaram o mesmo problema. Aí a gente já identificou o problema. O segundo passo, segundo os passos de Neemias, seria qual? Orar e jejuar. Pedi aos irmãos que fizessem isso. Espero que os irmãos tenham feito. E se não fizeram, temos que continuar esse processo de oração e jejum pela igreja aqui em Bezerros. E o terceiro ponto foi esse que nós vimos agora. Jejuar, orar, pedindo perdão pelos nossos pecados. Olha, é tão interessante você ver a oração que o povo de Deus faz no Velho Testamento, no Novo também. A forma que Jesus Cristo ensinou para orar é basicamente isso daqui que a gente viu em Neemias, que a gente viu na liturgia em Daniel 9, a oração de Daniel. Veja só, aqui nós já lemos, não é, a oração de Neemias. Qual é o primeiro aspecto da oração de Neemias? Neemias foca a sua oração inicialmente falando a respeito de quê, irmãos? Vamos identificar? Podem olhar aí e me dizer qual é o primeiro ponto da oração de Neemias. Neemias capítulo 1, antes de Salmos, né? Antes de Jó. Neemias capítulo 1, do 5 ao 11. Só precisa ler as primeiras frases, que é o ponto inicial da oração dele. É isso que eu quero que os irmãos identifiquem. Não precisa ler a oração toda. O que é que Neemias começa tratando na oração dele? Antes ele fala ainda um pouco algumas coisas. Ou seja, o primeiro ponto da oração de Neemias é engrandecer a Deus, é exaltar o nome de Deus. É o primeiro ponto.
que é o que nós precisamos fazer quando a gente estiver orando sempre, pessoal. Olha, se a gente diz que não ora porque falta palavras, é porque a gente não sabe seguir esses passos. Porque o Senhor Jesus Cristo falou desses passos. Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus. Isso, entendeu? E depois... Isso, entendeu? Observe como Jesus Cristo conduz a oração, do mesmo jeito que Neemias fez aqui. Ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Então observe que ele começa engrandecendo o nome de Deus. Quando você for orar, faça isso. Agora, o momento inicial é a oração engrandecendo o meu Deus. E aí você, Senhor, tu és glorioso, majestoso. Senhor, tu és grande, és terrível, és temível. Mas você está reconhecendo isso. E você está confessando com os seus lábios. E o interessante é que quando você faz isso em particular, sem ninguém estar vendo, você está fazendo e só quem está testemunhando é Deus. E quando você faz falando, ainda que baixinho, o diabo, seus anjos e os anjos de Deus, ali tem testemunhas de você engrandecendo o nome de Deus. É isso que Neemias fez. Veja bem, então, a primeira coisa foi engrandecer o nome de Deus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Tu és Deus grande e temível. Agora, o segundo ponto foi o que, meus irmãos? O segundo ponto foi ele dizer aí, vejam bem, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui, Neemias está ainda engrandecendo e exaltando o nome de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo que Deus é fiel, que Deus é um Deus de aliança e que ele guarda essa aliança. E Deus não quebra a aliança. Não quebra. Para aquele que é povo dele, né, que guarda os seus mandamentos. Quem é dele tem essa aliança garantida. Depois o próximo passo é o quê? Qual é o próximo passo? Depois dele engrandecer a Deus, exaltar a fidelidade de Deus, o que é que ele faz? Isso é o quê? Uma súplica, né? Ele está suplicando, ele está implorando. Aqui Neemias começa a reconhecer a dependência dele. Na oração do Pai Nosso não é assim também não? Venha a nós o teu reino. Eu dependo do teu reino, eu quero o teu reino, eu amo o teu reino. E depois, a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu confio na tua vontade, Pai, e não na minha. Neemias aqui está suplicando o favor de Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Desça o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Escuta as nossas súplicas. Os teus olhos estejam sobre nós, para o Senhor acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Já tem 2 pontos de geração. É verdade. Então, veja só, o que Neemias está falando aqui é que ele quer que Deus desça, sabe? Ele está mostrando a dependência de Deus. A gente só vai entender isso em oração quando a gente entender que nós somos miseráveis, nós somos moribundos, nós somos esmolés. É isso que nós somos. Eu fui para o pastor lá. Eu fui para o pastor lá na terra. Qual? E se tiver Moisés, Abraão e Daniel, Deus diz: entra. Deixa eles sair fora que tu é melhor. Meu Deus. Não, é muita loucura. É meu filho. E eles são os 7. Vixe, é muita loucura. Você não, amigo Santana. Vai dizer não, né? Não, para você ver, tem muita loucura. Mas nós precisamos entender isso, que nós somos esmolés. Olha, o esmoléu, ele morre de fome se ninguém
dê comida para ele. Ele é moribundo, ele precisa de ajuda. Nós somos assim, pessoal. O que nós temos veio da misericórdia de Deus. E nós precisamos de mais, e por isso nós precisamos pedir. Do mesmo jeito que o Ismoléu faz. Dona Maria, a senhora tem um pouquinho de farinha para mim aí? A gente precisa fazer com Deus. Exatamente como fez o cego. Tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Enquanto a gente achar que, não, só algumas coisas, não, é tudo, certo? É o que Neemias está fazendo aqui. Senhor, desce teus ouvidos, olha por nós, precisamos de Ti. Estou fazendo esse pedido na Tua presença, dia e noite, para os Teus servos. E qual é o outro aspecto de Neemias? Sim, aí na oração do Pai Nosso, depois que venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, vem o quê? Isso, está vendo? Continua o Ismoléu pedindo. Está vendo aí? Me dê um pãozinho, Senhor. O pão aqui representa tudo que diz respeito ao alimento e a vestes, não é? Me dá, Senhor, o que vestir, me dá, Senhor, o que comer. E depois vem o quê? Entendeu? Reconhecer os seus pecados. Esse é o processo. Observe o que é que Neemias diz aí. Não, antes, porque a gente leu a parte B do 6. Não, é o 6 ainda, irmã. Só que depois que ele diz. Isso. E isso. Não, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então observe, ele fala que o povo pecou, reconhece o pecado do povo, reconhece o pecado do povo com ele junto, igual Daniel fez, não é? Com ele junto, os quais temos pecados contra ti, e depois o dele pessoalmente, junto com os pais dele, né? Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, esse momento de confissão também você tem que ter com ele, que continua, né? Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Vê que incrível que ele fala aqui, não é? Ele não se isenta de nenhuma culpa, pelo contrário, ele diz assim: em tudo que o Senhor olhar para mim, o Senhor vai encontrar culpa. De todo nós somos culpados. Agora, isso é sério, meus irmãos. Se nós entendêssemos o que é Deus e o que nós somos, nunca nós acharíamos que em algum aspecto da nossa vida nós estamos prontos, nós estamos bem. Os reformadores tinha puritano que orava assim, dizia: Senhor, tem misericórdia e me perdoa pela minha humildade, perdoa a minha humildade, perdoa a minha confissão de pecados, perdoa as coisas que eu faço diante de ti, me humilhando, porque eu sei que até a minha humilhação, até o meu pedido de perdão está sujo e corrompido, com vaidade, com pecados. Então, não existe uma coisinha em nós pura, meus irmãos, não existe. Se há pureza em nós, se Deus se agrada do que fazemos e de nossas orações, sabe por quê? Sabe por que Ele se agrada e se deleita e tem prazer? Por causa das obras de Cristo, porque Ele vê que nós confiamos no que Cristo fez e não no que nós fazemos. Não é, do impuro não sai pureza. Não nasce, não sai. Então, se nós agradamos ao nosso Deus, é porque nós confiamos em Cristo. Lembram que Daniel falou disso também? Quando ele disse: olha, não segundo as nossas justiças, mas pelo teu nome. Ele ainda não sabia do nome de Jesus, não é? Então eles oravam assim: não por nós, mas pelo teu nome. Então observe que eles não confiavam nas obras deles quando iam a Deus. É o que Neemias está falando aqui, dizendo: olha, de todo nós temos pecado.
temos procedido corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Sabe por que ele diz isso, meus irmãos? Porque Deus, ele queria que nós guardássemos os mandamentos dele, como você lê aí em Salmo 119. Eu só não lembro direito o versículo, mas ou é o 3 ou é o 4. Vamos fazer o seguinte, leiam o Salmo 119, do 1 ao 4. E aí, quando chegar no versículo, a gente repete ele. Salmo 119. Do 1 ao 4. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam. Esse é o 19, o 119, né? 19. Continue. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Continue, irmão. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos, para que os cumpramos à risca. Ó, calma aí, é esse aí, é o qual? Esse. O 4. O 4, né? Veja bem, o que é que Davi está dizendo aí? Tu ordenaste os teus preceitos, os teus mandamentos, a tua palavra, para quê? Arrisca. Eu pergunto para os irmãos, dos 10 mandamentos, qual deles os irmãos cumprem à risca? Sem falhar uma nezinha sequer. Nenhum, meus irmãos. Todos os 10 mandamentos nós pecamos. Em todos. Eu cumpro. Porque, olha, eu honro meu pai e minha mãe. Sim, honra, tudo bem, ninguém vai duvidar. Agora, arrisca, meu querido. Arrisca não. Nem imagine, nem sonhe em ser tão ousado assim. A imaginar que você cumpre algum dos mandamentos da forma que Deus exige. Não cumpre, certo? Então, por isso que Neemias está dizendo aqui: Senhor, nós quebramos os teus mandamentos, as tuas leis, os teus preceitos. Não temos guardado os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. E aí, meus irmãos, entra o próximo ponto, no versículo 8. Lembra-te da tua palavra, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Aqui Neemias já identificou onde estava o problema. Por que a igreja está sofrendo desse jeito? Ele perguntou. Por que estamos passando por tamanha humilhação? Ele se perguntou. Aí ele disse: lembrei. A palavra de Deus disse o seguinte, que se nós transgredirmos, ele iria nos espalhar, e nós fomos espalhados. Depois ele lembra de outra parte da palavra de Deus: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabem o que é que Neemias está orando aqui, meus irmãos? Bíblia. Neemias está orando Bíblia, e é o que precisa sair nas orações dos irmãos. Mostrem afinidade com a palavra de Deus, para que Deus veja na palavra de vocês afinidade com a palavra dele. Precisa disso, meus irmãos. Está orando, lembre dos versículos. Senhor, tu disseste em tua palavra que nem um fio de cabelo de nossa cabeça está sem os teus cuidados. Eu confio nisso, Senhor. Revela para mim como tens cuidado. Então você vai orando e vai lembrando de passagens que você conhece e cita essas passagens, porque isso mostra o quanto você tem afinidade com aquele Deus a quem você está
confessando, buscando. O versículo 10, observe o que ele diz: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Então é como se fosse lembrando a Deus. Não é bem lembrar a Deus. Na verdade, você vai estar mais lembrando a você mesmo das promessas de Deus. Senhor, tu prometestes que ia cuidar da tua igreja, que ia guardar o teu povo. Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor. Diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Senhor, porque estão prevalecendo contra a nossa, Senhor. Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor. Senhor, a tua palavra. Então, você está simplesmente lembrando para você o quanto você conhece o seu Deus e levando a Ele a confiança que você tem nestas palavras. Depois do 11, ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Veja bem, se agradam em temer o teu nome. Vocês se agradam, irmãos, em temer o nome do Senhor? Há prazer no coração dos irmãos em temerem o nome do Senhor? Eu sei que há. Então isto é a prova de que os irmãos pertencem ao Senhor, que se os irmãos orarem, buscarem ao Senhor pelo bem do povo, Ele irá atender. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui Neemias revela que o plano já tinha sido traçado, porque veja bem, primeiro passo foi Neemias procurar saber da situação do povo, se preocupar. Primeiro passo foi preocupação, que levou à investigação, descobrir o problema. Segundo passo foi orar e jejuar, direto pelo povo, direto. 3 meses depois de jejum e oração, lutando pelo povo, dia e noite, o que Neemias faz? Depois de orar e jejuar, e vem o terceiro passo: preciso reconhecer que a culpa é minha, que a culpa é do povo, que a culpa é dos meus antepassados, dos meus pais no passado. Então, você pede perdão pelo povo, você pede perdão pelos irmãos do passado, né? O irmão, tem 3 irmãos aqui que não conhecem como era a história do início da igreja de Zeus. Do início até aqui, passaram pessoas e líderes por aqui. Esses líderes pecaram também, como eu tenho pecado, e como outros pecarão. E os irmãos precisam pedir perdão a Deus por eles. Senhor, perdoa-nos, porque nós pecamos, nossos pais pecaram. Bezerra pecou, Júnior pecou, Marcos pecou, o pastor, todos pecaram. Senhor, perdoa-nos. Então, essa é a situação da oração de Neemias e de Daniel. Ele pede perdão por tudo que atingiu e que fez chegar naquela situação, e se coloca nesse lugar. E aqui ele já tem um plano, porque ele diz assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem, porque eu vou botar em prática o plano, que é a terceira parte que nós vamos ver. Precisamos de um plano. Os irmãos não sabem qual é o problema? Os irmãos já tentaram resolver e não deu certo, talvez porque faltou jejum, oração, procurar identificar realmente o problema em si, reconhecer que a culpa também é sua, ter humildade e elaborar um plano de acordo com aquilo que Deus for conduzindo, de humildade, de chegar com simplicidade e mostrar: olha, a situação é essa, e nós queremos assim, nós precisamos e tal, para que Deus dê mercê quando buscarmos aqueles que podem fazer alguma coisa. Porque quem era que podia fazer alguma coisa por Neemias aqui? Quem era que podia? Não, Deus, ele está indo a Deus, mas ele está dizendo a Deus: Deus, me dá mercê para que eu possa receber dessa pessoa que eu vou pedir ajuda um sim. Não era o rei, era o rei que ele ia conversar aqui, era ao rei que ele ia pedir.
Mas ele chegou assim: olha, rei, é o seguinte, tenho te servido durante muito tempo e olha, preste bem atenção, eu tenho direitos, certo? Então, libere aí para que eu vá, ainda libere também madeiras e tal. Foi assim? Não, aí o café é como se fosse um carro de Jé. Justamente. Aí, quando o tio dela descobre lá a faca do corretor, ela diz: muito bem, eu e minha serva vamos orar. E jejuar. E vamos orar e jejuar. Só que ela esquece, né? Aí ele diz: não, senhora, tem que ser rápido. Sabe por quê? Porque você está esquecendo. Quem vai conversar com os irmãos, mas você está no meio. Aí mudou a situação. Aí ela diz: então jejue e ore também por mim, que eu vou falar com o rei. Se eu morrer, morri, mas eu vou. Mas entendeu? Mas quando ela foi com humildade, foi com simplicidade. Quando Neemias foi também, é interessantíssimo, a gente vai ver. Não, eu quero dizer aí, porque Neemias já coloca o povo. E ele reconhece ele, mas ela não está reconhecendo ela, que é o povo. Então, justamente. Justamente. Essa fraqueza dela foi confrontada pelo conhecimento, não é é Mordecai, né? Que Mordecai tinha da palavra. Aí ele confronta ela e diz: olha, você que sabe, Deus não depende de você para salvar o povo. Ele pode levantar outro. Agora que ai de você, porque tanto você como a casa de seu pai vão perecer, de certeza. Aí ela reconheceu, né, e disse: não, realmente. Mas depois que ela foi conversar com o rei, ela também foi com humildade, não é? E Neemias, quando foi conversar com o rei, foi com humildade também. Na verdade, Neemias nem abriu a boca para pedir. Neemias simplesmente, não, eu vou deixar os irmãos lerem qual foi a estratégia de Neemias, tá certo? Em casa os irmãos leem. Mas, irmãos, vamos fazer o seguinte: eu vou dar um instante de silêncio para que os irmãos orem nesse processo. Eu vou estar orando aqui também, como a gente faz no Senhor a te confessamos. Os irmãos vão fazer o seguinte: vão orar engrandecendo o nome do Senhor. Depois os irmãos vão orar reconhecendo o quanto são dependentes do Senhor. Os irmãos vão dizer também o quanto tem pecado contra o Senhor. E os irmãos vão, além de confessar o pecado de todo o povo, confessar o seu próprio pecado, dizendo que tem transgredido a lei do Senhor, pedindo o socorro do Senhor, certo? E pedindo para que Deus nos conceda ideias, planos que agradem a Ele, para que a igreja comece a avançar novamente, tá bom? Eu vou dar um instante de silêncio, depois eu quebro o silêncio orando. Vamos orar. Senhor Deus grandioso, soberano, excelso e sublime, Pai. Tua palavra, Senhor, mostra que o Senhor está entronizado acima dos querubins, Senhor.
Tua palavra mostra o quanto o Senhor é glorioso e majestoso, mas por mais que tentemos entender, Senhor, o quão és grandioso e glorioso, nunca, Pai, chegaremos à compreensão verdadeira e profunda do que é a Tua glória, Senhor. Pai, todos os profetas, os santos, Pai, quiseram ver a Tua glória, Senhor. Moisés quis ver a Tua glória, Senhor. E o Senhor disse que não poderia mostrar a face porque ele não suportaria. É isso que sabemos e que cremos, Pai. Mas como fizeste com Moisés, Pai, por Tua misericórdia faz conosco, Pai. Passa diante de nós, Pai, ainda que por uma fresta, Pai. Permite-nos que enxerguemos a Tua glória, Senhor. Pois ela, Senhor, para nós é a melhor coisa, Pai, que nós desejamos, Senhor. A Tua glória é a única coisa, Pai, que nos satisfaz, Senhor. Permite-nos, Pai, que vejamos a Tua glória aqui em Bezerros, Pai, em Agrestina, em Caruaru, em todas as igrejas, Pai, do Teu povo que tem Te buscado. É o Teu povo, Pai, são Teus servos, Senhor. Pai, lembramos, Pai, de nós e nos envergonhamos, Pai. Como Daniel, assim nós dizemos, Pai, a nós pertence o corar de vergonha, Pai. A nós pertence a vergonha pelos pecados que temos cometido, Senhor. O Teu povo tem pecado contra Ti, Pai. Tem transgredido a Tua lei, Pai. Tem ignorado os Teus preceitos, Pai. O Teu povo tem buscado coisas materiais, Pai. Caprichos, Pai, de vaidade. Coisas que são do seu próprio interesse e que não estão no interesse do Senhor. Por isso Te pedimos perdão pelo Teu povo, Pai. Que nós, Pai, temos pecado, Senhor. Pai, Pai, tenho pecado contra Ti, Pai, terrivelmente, todos os dias, Senhor. O Senhor tem mostrado ser paciente para comigo, Pai. Pai, nós temos transgredido a Tua lei. Eu tenho transgredido a Tua lei, Senhor. Te peço perdão, Senhor. Não permita que a igreja sofra, Pai, devido aos meus pecados, Pai. Purifica-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nos conduz pelos Teus caminhos, Senhor. Pai, perdoa os nossos pais, Senhor, que cometeram pecados, Pai, muitos pecados, muitas falhas, transgrediram as Tuas leis, Pai. Nós aqui no passado, Senhor, tomando decisões ou nos omitindo, Pai, em questões das quais o Senhor não permitia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos os nossos pecados. Abre os nossos olhos, Pai. Tem piedade, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Pai, os pecados. Suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê ideias, abra os nossos olhos para elaborarmos planos e que a Tua humildade, a graça da Tua humildade esteja conosco, Senhor, para que a gente possa pôr em prática, não de forma vaidosa, arrogante, mas de forma humilde, Pai, os planos que o Senhor nos conceder. Te imploro, Senhor, nos mostra qual caminho, qual passo dar, para que a gente não haja de acordo com a nossa justiça, porque a nossa justiça não traz a lume a Tua justiça, Senhor. Que a Tua justiça esteja em nós, que o Senhor nos conduza de forma varonil, Senhor, de forma corajosa, com força, com a força que há no Teu Filho. Concede-nos a graça de ver essa igreja crescer, ser forte e ser, Pai, um testemunho vivo nesta cidade de Bezerros e nas cidades vizinhas. Te imploramos assim, Pai, pelo nome do Teu Filho, não por nós, mas pelo Teu Filho, Pai. Nós Te suplicamos, em nome dEle, do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, nós encerramos a escola dominical e continuem nesse propósito, viu? De oração, de súplica.